Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está se perguntando: o que eu devo comprar, um HD ou um SSD? Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Apesar de estarem no mercado há muito tempo, o HD muito mais tempo do que o SSD, muita gente ainda tem dúvida e não entende as diferenças entre esses dois tipos de armazenamento. Então, resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar algumas diferenças práticas e qual se aplica melhor para a sua situação. Então, começando aí basicamente para identificar os dois produtos, né? O HD é um hard disk, um disco mecânico, não esse mecânico, um HD mecânico que utiliza partes móveis. Então acho que uma forma bem simples de visualizar isso é você lembrar de uma vitrola. Afinal, todo mundo tem uma vitrola na sua sala, né? Que forma fácil de lembrar. Mas enfim, basicamente é o que nós temos ali. Nós temos um cabeçote, né? Nós temos ali um disco e as informações ficam gravadas. Esse é o HD trabalhando ali em rotações muito altas, né? Então bem mais altas do que o disco da sua avó. Trabalha ali em altas rotações e essas informações são lidas, então nós temos partes móveis ali dentro, então esse tipo de mecânica. O SSD lembra bem mais um pendrivão, sabe o pendrive, aquele que vendem ali na Santa Ifigênia, aquele pendrive de 8 GB que é 4, de 16 que é 8, de 32 que é 8, de 64 que é 8, de 128 que é 8. Passa, Brunão. Não tá feliz de passar, tem que parar na minha porta, filho da... Esse seria um exemplo mais simples, claro, bem mais grosseiro, mas um exemplo mais simples de nós entendermos. Você consegue armazenar num disco, né? Num flash disk. Nós temos ali isso numa escala maior, né? Os chips de memória são maiores no SSD, nós temos ali também uma controladora, mas basicamente são memórias flash. Dentro das memórias flash nós temos aí outros segmentos que nós vamos entrar aqui e explicar um por um o que quer dizer cada tipo de sigla. Vamos nada. Você pode acompanhar um pouco mais sobre artigos mais técnicos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira entender os tipos de memória utilizados aí nos SSDs. O primeiro teste prático que eu fiz para vocês é o de boot do Windows. O que é o boot do Windows? É o chute do Windows, a bota do Windows? Não. É quando você inicia o seu Windows. Então quando você bate o dedão na sua máquina, ela passa pelo aquele processo de verificação dos componentes da BIOS, né, que você vê aquela tela com normalmente o nome da sua fabricante, ou se você tiver um PC muito velho, você vê American Megatrends. E depois que ela passa, ela inicia de fato o seu sistema operacional. Então eu fiz um teste para determinar qual era o desempenho de um HD versus um SSD. E tá aí na tela para vocês verem que o desempenho bom tem uma diferença bem grande. Então vocês viram ali a diferença de tempo de inicialização do sistema operacional em um HD e em um SSD. E por mais que você diga que, mas eu fico com meu PC ligado e tal, claro, todo mundo aqui utiliza um sistema operacional que é extremamente estável, o Windows jamais precisa ser reiniciado quando você tem algum problema, quando você instala um driver, isso nunca acontece. Mas como a gente não vive num mundo ideal onde isso não deveria acontecer, você precisa várias vezes reiniciar o sistema operacional, seja por algum pau que deu no seu computador, ou para instalar algum driver, ou para fazer alguma alteração na sua máquina, e esse processo demorado enche bastante a sua paciência. No meio do vídeo, tá? Processos aqui eu utilizei um HD Western Digital Blue de 1TB e um Western Digital Blue de 1TB, mas um SSD SATA. Por que SATA? Porque existe o SATA e o NVMe, que é ainda mais rápido no padrão M.2, aquele que você espeta direto na sua placa-mãe, e posteriormente nós traremos um vídeo comparando ele aqui também, falando um pouco sobre as diferenças entre os produtos. Então, como eu já mostrei para vocês, no boot do Windows nós tivemos uma grande diferença ali de nada menos do que 1 minuto aproximadamente de diferença entre um SSD e um HD. E aí você fala, bom, tudo bem, eu consigo conviver com 1 minuto ao invés de 14 segundos de boot, de reinicialização ou de inicialização da minha máquina. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em todos os lugares que eu trabalhei que tinha HD, a gente tinha o costume de chegar, ligar a máquina e tomar um café. Isso não é uma força de expressão, é basicamente o tempo que demora para você ir tomar um café e dependendo da sua máquina para até fazer o café. No teste do Photoshop, como vocês viram aí, um programa que pode ser usado normalmente, mas também pode ser comparado a qualquer outro tipo de programa que precisa buscar alguns arquivos na inicialização. A diferença é brutal, nós temos ali de 40 segundos para mais de 3 minutos esperando até a sua máquina ficar pronta. Você vai lá, clica e demora muito até inicializar. Isso faz muita diferença na hora da produtividade, então para quem trabalha
Isso é um grande diferencial. Mas se você não necessariamente trabalha com o computador, se você joga com o computador, tem diferença? Bom, eu fiz o teste em load de games, ou seja, no carregamento de jogos também, para carregar os saves. Eu testei aqui em GTA V, ali no modo história, no modo single player, onde você carrega o save, então fazendo o carregamento ali dos arquivos e iniciando, né, todo o pequeno mundo aberto que tem GTA V. Aqui, mais uma vez, nós vemos uma boa diferença do SSD para o HD. Nada menos do que a metade do tempo, basicamente, do que se leva de um HD para um SSD. Em Watch Dogs 2, que é um jogo também de mundo aberto, nós não vemos uma diferença tão grande assim como nós vemos em GTA V. Mesmo no HD, nós tivemos um tempo de carregamento ali bem próximo do SSD. Um outro jogo que eu testei aqui também foi o Battlegrounds. Eu testei ali no PUBG para ver qual é o tempo de carregamento do lobby. Então essa é uma parte não muito importante, na verdade, mas influencia sim, né? Às vezes tem gente que entra mais tarde no lobby e acaba carregando dentro da partida, né? Então você nem passa pelo lobby, o jogo não conseguiu nem carregar o lobby e entra dentro da partida. Mas seria isso culpa do HD? Bom, definitivamente o HD para o SSD sim faz diferença. Uma diferença ali de nada menos do que 37 segundos em relação ao SSD. Enquanto o SSD carrega ali na casa dos 10 segundos, mais ou menos, nós temos ali o carregamento no HD na casa dos 37 a 40 segundos, mais ou menos, né? Na média ali 37 segundos. Não vai influenciar especificamente em desempenho porque SSD e HD não dão FPS. Se você pensa em cópia de arquivos, em transferência de arquivos, isso aí também é uma parte que você deve levar bastante em consideração. Quando você precisa trabalhar com o mesmo disco, ou seja, transferir o arquivo dentro do próprio disco, fazer uma cópia de arquivo, isso também tem uma diferença bem grande, principalmente do HD para o SSD. Quando você faz cópia de arquivo, transferência de arquivo dentro do SSD, ele é muito mais rápido do que você fazer cópias dentro do próprio HD. E mesmo quando você faz transferências entre os discos, você tem um ganho em relação a fazer, por exemplo, esse tipo de trabalho dentro de um disco apenas ou dentro de um HD. Se você faz uma transferência entre HD e SSD, migra arquivos de um para o outro lado, por exemplo, um arquivo de backup, você acaba migrando para o SSD para trabalhar com ele mais rápido, você tem sim uma vantagem. Em relação aos benchmarks, para você ter uma noção daquilo que é mais relevante para o seu dia a dia, dê preferência ali para comparar as informações de dados aleatórios em 4K, 4 KB, não sequenciais, são arquivos menores. É aquilo que seu sistema operacional vai buscar com mais frequência, que os programas vão acessar com uma maior frequência do que um arquivo, por exemplo, compacto de 1 GB comprimido, né? Um arquivo, por exemplo, do WinRAR comprimido. Então, é um tipo de arquivo que você trabalha menos, apesar de ter gente que, né, faz migração de arquivos ali, descompacta, é um tipo de trabalho que você vai normalmente executar menos. E mesmo no SSD, lembre-se, o que você costuma mais fazer é leitura do que escrita. Então, nós mais lemos arquivos, os programas mais leem os arquivos do que você grava. Ainda do lado do SSD nós temos uma coisa importante a se observar, que é o TBW. O que é o TBW? São os terabytes escritos. Sim, o SSD tem uma vida útil e, oh meu Deus, meu SSD vai morrer porque ele tem um TBW muito baixo. Bom galera, os terabytes escritos que são anunciados pelas fabricantes são bem importantes sim, porque isso determina a vida útil do seu SSD, quantas vezes você vai reescrever arquivos. Hoje os SSDs têm um sistema bem inteligente, né? Então eles separam inclusive espaços, né? Vamos dizer assim, módulos, para que seja feita uma reciclagem de arquivos, porque diferente do HD, onde você faz ali aquela realocação de arquivos, lembra a desfragmentação? Aqui o SSD faz o acesso dinâmico às informações, então não existe um bloco específico, ele vai fazendo o acesso e preenchendo. E conforme esses blocos vão morrendo, né? Eles vão ficando ineficientes, eles vão substituindo, as SSDs vão substituindo por esses blocos de reserva que eles possuem lá. Para dar uma resumida para vocês, o primeiro SSD que eu tenho aqui até hoje está vivo e funcionando com saúde de 100%. Existe ainda aquela combinação campeã que é o SSD mais o HD, então eu fiz alguns testes aqui com eles e mesmo com essa combinação onde o jogo ou o aplicativo ou o arquivo está no HD, isso traz uma vantagem para você em desempenho. Primeiro que você vai conseguir armazenar alguns games dependendo do tamanho do seu SSD. Como eu disse para vocês, o SSD tem um custo por armazenamento bem mais alto do que o HD. Então, normalmente você vai ter um HD com uma quantidade maior para armazenamento, enquanto você vai ter um SSD menor para o seu sistema operacional e para alguns arquivos que você precisa de acesso mais rápido, alguns
arquivos de trabalho ou mesmo alguns jogos, como um PUBG, por exemplo. Essa combinação é a combinação ideal por enquanto, né? Nós temos algumas soluções aí híbridas, como o Optane ou alguns outros tipos de armazenamento, né? Como a própria solução StoreMi da AMD, mas que ainda não apresentam uma vantagem tão grande assim, não são tão estáveis ou não são tão acessíveis e interessantes quanto a tradicional mistura entre HD e SSD, onde você deixa os seus arquivos que você menos usa aqui no HD, enquanto você coloca os arquivos que você tem um uso mais frequente no seu SSD. E como vocês viram nos testes aí, não fica impossível você utilizar uma máquina com o HD, mas claro que você vai ter uma experiência bem mais lenta do que um SSD ou uma combinação entre HD e SSD. Custo por armazenamento ainda é o calcanhar de Aquiles do SSD. O SSD tem um custo por terabyte mais elevado do que os HDs. Isso vem mudando bastante, os SSDs vêm caindo de preço, esperamos que as fabricantes continuem, né, aumentando aí a quantidade da produção de chips de SSDs para que o preço continue caindo e quem sabe um dia todo mundo possa ter um SSD de 1 TB na sua máquina ao invés de ter um HD de 1 TB e um SSD de um tamanho menor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe sugestões, eu quero saber quais são as suas dúvidas, eu quero saber o que você achou dos testes e qual é a sua experiência. Você utiliza aí na sua casa o HD? Você utiliza o SSD? Você faz aqui como eu, tem um SSD menor e um HD bem maior para o armazenamento de arquivos, você trabalha com edição, você só joga, qual é o seu uso no dia a dia e qual a sua dúvida sobre HD ou SSD? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!